já parou para pensar, né? Quais são os degraus de fato que a gente precisa para alcançar uma jornada do nosso progresso quando a gente pensa num contexto profissional? Muitas vezes a gente se pega questionando nisso, puxa, o que que eu preciso fazer? O que que eu tenho que buscar, né? De que maneira que é melhor eu me desenvolver? Principalmente considerando que hoje a gente vive um cenário agora, né? Principalmente num contexto bastante desafiador, que vai exigir cada vez mais da gente se preparar, continuar aprendendo ativamente. Então, é uma questão aqui que eu deixo em pauta, né? Que ferramentas que uma outra questão, um outro norte, né? Que a gente pode falar quando tem relação com auto performance. Que ferramentas e habilidades que são importantes para o meu progresso? Então, o que eu preciso buscar? E a alta performance e o sucesso é possível sem a gente pensar primeiro em se gerenciar internamente? Então, são essas as questões que eu trouxe aqui como provocação, né, desde o momento do convite para esse evento, para que vocês já fossem pensando, quem teve a oportunidade de ver, e que, na verdade, sustenta o que eu vou falar aqui, né? Então, a palestra ela vem como uma resposta a essas questões também. Então, de que maneira que eu posso contribuir aqui com vocês, pensando na construção de como me tornar melhor, né? E aí, como eu falei da história, eu tenho um lema bastante forte comigo, que é cada degrau na escalada conta, seja no que quer que a gente esteja buscando na nossa vida, um objetivo, uma meta. Eu acho que cada passo que a gente dá, hoje mesmo falei com uma pessoa aqui, uma colega que estava com um desafio profissional, e muito voltada para a questão do objetivo, e eu comentei, falei, bom, mas você está esquecendo de olhar para a jornada, né? O que você já vem fazendo? Então, eu acho que o nosso sucesso, ele está muito naquilo que a gente faz no dia a dia, né? Passo a passo. E aí, por isso que eu falo muito dessa questão do degrau e o quanto isso importa na nossa história. E aí eu trouxe um exemplo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? E contando até para que vocês tenham um pouco mais aí de intimidade, né? Com a Renata, de repente através de uma história pessoal. Não falei dentro da apresentação mais formal, mas eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, sou casada com o Daniel, então tenho uma família, e um pouco dessa história traz esse envolvimento, inclusive, familiar. E eu trouxe essa história, que eu vejo que ela tem muito valor para dividir com vocês, que acho que esse que é o ponto central. Por que eu falo isso aqui? É porque através dessa história foi um dos exemplos da minha vida que eu apliquei esses 4 pilares que eu vou comentar, que dão base para a questão da auto-performance, ou seja, a maneira como eu falo do assunto para vocês, a partir de 4 pilares que são essenciais da gente construir e da gente solidificar na nossa vida, né? E ao longo desse objetivo que eu tinha aqui com a minha história do mestrado, eu usei muito desses pilares. Então, eu achei, puxa, quando eu estava montando o material da palestra, eu falei, bom, que história que eu vou levar, né? Tem tanta coisa da minha vida, mas eu acho que essa história, ela fazia muito conexão. E aí eu vou contar brevemente aqui. Eu fiz uma linha do tempo aqui, começando pelo idioma. Então, eu me formei na psicologia em 2006. E aí, em 2007, eu migrei, né? Fui para os Estados Unidos estudar. Fiquei um ano, na verdade, buscando idioma, não falava inglês. E aí me aventurei, cheguei lá, e no primeiro dia de aula eu fui expulsa da escola, porque eu não sabia falar, tinha chegado antes do horário, e estava menos de 18 graus nesse dia, porque era janeiro, em Nova York. Eu fui para Nova York, lá é muito frio, para quem conhece esse período é muito frio, então me vi sem era nem beira, né? O que eu faço agora? Não sabia para onde eu ia, não falava direito, a pessoa não me entendeu, eu também não soube me explicar, resumo da história, né? Isso ficou registrado na minha vida, um trauma que eu tive, um marco, mas que eu não encarei dessa forma, no primeiro momento sim, mas eu pensei, puxa, o que eu posso fazer daqui para frente para tirar isso, para tirar o aprendizado desse ponto baixo, eu diria, né, que aconteceu aí na minha vida. E aí eu sempre tive um sonho, desde a minha formação, em fazer um mestrado. Eu tenho parte da minha carreira, que eu não conto ali, mas eu sou professora acadêmica também. E aí eu sempre tive essa vontade, bom, me aperfeiçoar na área científica, porque eu acredito que a partir da ciência a gente pode contribuir com o ser humano, né? A gente pode fornecer cada vez mais conhecimento para que as pessoas levem isso para a vida delas e a partir disso eu também me sinta contribuindo. Então eu sempre tive isso comigo. Bom, então o primeiro passo é buscar inglês, né? Então fui lá estudar, fui expulsa da escola em 2007, por isso que eu trouxe isso como um marco. E aí, na volta, depois de um ano, eu voltei e fui me especializando, né? Tem um pouco do que eu contei lá no início, de quem eu sou. Então fiz as formações, busquei muita
técnica, recurso para a expansão da consciência. Então, eu trabalhei muito no meu pilar do autoconhecimento, das minhas forças, onde estavam meus pontos fortes. E a psicologia positiva vem como que meio que para conectar tudo isso, né? Então, na minha linha de trabalho, na minha metodologia de trabalho, eu emprego muito a psicologia positiva, que é um movimento da psicologia, para quem não conhece. Hoje ela está sendo muito divulgada, né? Porque a gente fala tanto de felicidade, de necessidade de bem-estar na vida das pessoas, que acredito que a maioria aqui deve conhecer pelo menos um pouquinho aí a respeito. E então eu fui me aperfeiçoar mais nessa linha de estudo, aí comecei a dar aulas e aí marcando a presença acadêmica. Lembra lá, meu foco era fazer o mestrado, então fui trabalhando as minhas forças, as minhas competências, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, como é que é isso, né, em termos de auto performance. E aí até que eu entrei, me preparei, voltei, tive um período fora da minha vida morando 5 anos, voltei em 2018 para o Brasil e fui de novo, né, então, para os Estados Unidos e não imaginava fazer um mestrado lá. E isso veio como, graças a Deus, aí um presente, uma oportunidade da vida, onde eu pude fazer um mestrado fora, porque eu vinha buscando, né, esse preparo, como eu contei. E aí eu tracei isso como objetivo, apliquei esses pilares na minha vida e deu certo, né? Tanto que eu alcancei um objetivo, além do objetivo, eu saí com premiações. Aqui tem uma foto mostrando o meu momento dos prêmios que eu recebi, e do outro lado tem uma outra foto que é o meu momento atual com a consultoria, né? Onde essa foto representou a consolidação de tudo que eu ofereço através do meu trabalho para as pessoas. E eu falo isso porque não foi necessariamente os prêmios, porque eu saí como, né, como melhor aluno e tal, mas porque existe um traçado nesses 10 anos de muita batalha, de muita superação, de olhar as oportunidades pelo foco do aprendizado. Então, eu acho que é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, acreditar no objetivo, em busca desse objetivo. E lógico, nada cai do céu. Para mim não caiu do céu. Eu ralei pra caramba, tive que me equilibrar, uma filha pequena, estudando todos os dias com disciplina, com foco, com determinação. Então acho que a auto-performance, eu alcancei isso em cima de um objetivo, mas porque houve um planejamento, né? Então não dá pra gente ficar sentado esperando e não se autorresponsabilizar pelas coisas. Então é isso, acho que a partir dessa história fica claro por que eu trago, e depois vou mostrar um pouco de que maneira que cada pilar se constitui, né, ao longo da apresentação, e o porquê que é importante falar da auto-performance a partir desses 4 pilares. Então, o que orienta a auto-performance? Né? O autoconhecimento como pilar fundamental, na verdade os 4 são aqui, a autopercepção, eu vou falar um pouquinho da autorresponsabilidade e da autoliderança. E aí, pensando na agenda, então, o que a gente tem aqui como suporte aí de direcionamento daqui até o final, é falar um pouquinho de cada um desses pilares, e aí, dentro de cada um, lembra que eu comentei lá no início, a minha palestra, o objetivo é trazer algo prático, é trazer algo leve para a semana, nada muito engessado. Então, eu trago, dentro de cada assunto que eu for abordar, dentro de cada pilar, dentro de cada área que é importante pensar ali na auto-performance, insights e ferramentas. Então, quem não está com papel, pegue papel, acho que é bacana, caneta, procurem anotar o máximo de informações que eu for passar aqui, que eu for transmitir para vocês, porque realmente são informações de grande valor no sentido prático, né, e realmente pode contribuir com o desenvolvimento de vocês. E no final, espero que vocês fiquem aqui comigo, me acompanhando. No final eu pretendo fazer um exercício rápido, de alguns minutos, onde eu vou conduzir vocês a partir de uma meditação, numa técnica de visualização criativa do futuro desejado no trabalho, ou seja, aquilo que vocês têm como objetivo, cada um poder visualizar isso a partir de uma técnica de meditação. Tá todo mundo aí? Bia, me dá um reporte aí no chat se o pessoal está acompanhando, está me seguindo, Sim, tá todo mundo aqui. Porque eu não estou vendo ninguém, então, não, né? Tô só eu e a câmera e Deus. Vai com tudo. Então, vamos lá. Bom, eu trouxe um slide aqui, eu gosto muito dessa imagem, para falar de florescimento. Florescimento é um conceito muito importante da psicologia positiva, que é o flourishing, né? O sentido do florescer. E por que isso está aqui no meio? Porque a maneira como eu estou construindo o meu raciocínio para falar da auto-performance é justamente ajudar vocês, seja qual for o objetivo, buscar um emprego,
Ah, Renata, é me recolocar. Ah, eu tô querendo mudar minha carreira, mudar um foco da minha carreira. Antes trabalhava numa empresa, agora eu quero ser consultora, ou quer que seja. O objetivo aqui é trazer caminhos e recursos para que vocês floresçam. Então, todo o meu conteúdo, ele é fundamentado, ele está baseado essencialmente, principalmente nessa vertente da potencialidade, né, que é o que tanto a psicologia positiva defende, ou seja, o olhar daquilo que de fato funciona. É assim que a psicologia positiva trabalha, fundamenta a sua teoria, fundamenta as suas ferramentas, então é pensando sempre no florescimento do ser humano. E aí, tendo relação indireta com o que eu falei do florescimento, eu trouxe uma frase que eu gosto de, sempre falo muito ela para as pessoas, que a auto-performance, ela é fundamental para a produtividade, para o nosso sucesso, claro, e desempenho profissional. Mas, primeiro, né, ela é fator-chave para o bem-estar e para a felicidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela é para a gente. Né? Então, como eu disse logo no início, antes da gente pensar que eu estou aqui na semana da carreira porque eu preciso, de fato, buscar, né, recursos, cada um com o seu objetivo aqui, cada um tem sua razão do porquê está aqui hoje e estará aí nos próximos eventos, se Deus quiser, na semana, visando algo profissional, ser mais produtivo, ter uma melhor gestão do tempo, né, desempenho, enfim, olhando muito para o profissional, mas na verdade a gente é um ser integral, um ser sistêmico, então a auto-performance ela é muito para você, né? Então, independente de qual seja a área da sua vida que você quer trabalhar nesse momento, se você tem essa capacidade de se auto, né, gerenciar, você caminha para onde quer que você tenha que ir, né? Dentro de qualquer objetivo, seja pessoal ou profissional. Então, ela é principalmente um fator para o seu bem-estar e para a sua felicidade. E depois vem o trabalho, depois vem o desempenho e vem aquilo que a gente quer. Então, ela é uma variável importante para a vida, né? Então, por isso que eu decidi falar desse assunto. E aí, o primeiro pilar, então a gente começa a falar do autoconhecimento. De que maneira eu trouxe alguns slides para falar do autoconhecimento? A gente poderia ficar aqui numa palestra só de autoconhecimento, e daria para eu falar de inúmeras ferramentas, né, inúmeras teorias, daria para trazer o desenvolvimento do autoconhecimento a partir de diversos olhares. Mas eu decidi por trazer, né, falar um pouquinho do autoconhecimento, de que maneira você pode trabalhar melhor isso em você, né, a partir de dois aspectos, das qualidades humanas, então de que maneira você pode promover e melhorar as suas qualidades humanas e, ao mesmo tempo, trabalhar com as barreiras que impedem você de florescer. Então, são esses dois pilares que sustentam aqui, os dois aspectos, na verdade, que sustentam o pilar do autoconhecimento. E quando a gente pensa no primeiro lado, né, de qualidades humanas, o que eu trago? Eu trago, na verdade, a importância de falar sobre as forças pessoais. A psicologia positiva, né, um dos principais teóricos é o Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia positiva. Todo o estudo ao longo, né, dos anos, ele trouxe uma fundamentação, né, de descoberta e de desenvolvimento para as pessoas, para que elas pudessem olhar a partir de se desenvolver, de crescer, de evoluir, através do olhar da qualidade, ou seja, através do que ela tem de melhor, das suas forças pessoais. E aí ele chegou numa listagem, numa conclusão, né, de estudos e de desenvolvimento, de que nós, seres humanos, temos 6 virtudes, né, ao serem alcançadas, desenvolvidas, e temos 24 forças, que são conhecidas como forças de assinatura. Forças de caráter, forças pessoais, tudo a mesma coisa. Essas forças, elas podem ser os caminhos que a gente tem na vida, de fato, para alcançar as virtudes. E aí o que acontece? Cada um de nós temos forças mais elevadas, mais desenvolvidas, eu diria, né? E forças não tão desenvolvidas, forças mais baixas. Não significa que eu não tenha as 24 forças, todos nós temos. Porém, tem aquelas que se sobressaem. E quando a gente olha por esse ângulo, né, do que funciona, do positivo, das nossas qualidades, a gente pode se conhecer melhor, né? Trabalhar no desenvolvimento dessas forças, se ainda não conheço quais são, nunca ouvi falar, nunca fiz o teste, não sei como para me tornar cada vez melhor, né? E aí isso, obviamente, vai afetar lá naquela frase, no desempenho, na produtividade, porque eu conheço onde está a minha força de assinatura. Então, exercitando as forças é uma maneira de você se aproximar mais de quem você é,
né, em termos de seus valores, de fato daquilo que é você, e aí isso acaba sendo, por consequência, altamente construtivo. Então, o que é importante olhar para as 5 primeiras forças, que são denominadas como forças de assinatura. As virtudes já estão aqui ao lado, né? Eu coloquei a relação das 6 virtudes. E aí, no próximo slide, eu deixei aqui para vocês, deixa eu ver, que está um pouco lento. Olha lá. O QR Code, como eu falei, porque o que eu recomendo? Que olhando para o aspecto, né, das qualidades humanas, eu trouxe 2 pilares para vocês, das forças pessoais, e o próximo que eu vou falar, que é sobre talentos e pontos fortes. Então, tá, Renata, como que eu posso trabalhar meu autoconhecimento? Pensem que a palestra, ela vai ser conduzida de uma maneira, como eu disse, prática, experimental, para que no final você tenha a clareza de um mapa, né? Então, de que maneira eu posso construir esse mapa, né, alocando as diversas ferramentas para que eu construa uma melhor versão de mim. E aí eu estou dando esses caminhos para vocês, né, só para recapitular e talvez deixar um pouco mais claro. Então, as forças, aqui eu trouxe o link, para quem não, de repente não está com QR Code ou não tem instalado, enfim, imagino que a maioria já tem, eu deixei o link junto aqui no rodapé, para que vocês possam salvar aí, quem conseguiu captar, o teste do VIA, que é o teste onde você consegue realizar para conhecer quais são as suas forças, né, principalmente as predominantes, como eu disse, as 5 principais. Esse teste, quando você abre o site, se eu não me engano, eu já deixei o QR Code, numa página onde você entra e você pode, ele vai pedir para você se cadastrar, é o primeiro passo. E aí você pode mudar o idioma. Então você vai ver que vai abrir lá o Take. Se eu não me engano, eu coloquei o link direto pulando o estágio do Take the Survey, que está em inglês lá, para você fazer acessar o formulário. Aí você vai fazer o seu cadastro. E aí você muda primeiro de inglês para português. E aí você preenche, vai receber e-mail, você vai começar a fazer o teste, vai receber seu relatório. E aí você consegue ter essa visão, né, de quais são as 5 forças predominantes suas de caráter, né, de personalidade, de assinatura, de fato, que já estão aí com vocês. E por que isso é importante, tá, Renata? Por que eu devo fazer? Né? Então, eu listei, tem inúmeros benefícios. Eu listei e trouxe aqui para vocês 6 benefícios centrais do porquê que é bacana conhecer, né, e trabalhar as forças. Trabalhar no sentido de desenvolvê-las, colocá-las aí em prática. Primeiro, porque ajuda a gerenciar e lidar melhor com os problemas de forma mais leve. Por quê? Porque a gente está olhando para aquilo que a gente tem de melhor. Né? Então, uma vez que eu aciono em mim uma força, uma das minhas forças, que não podia deixar de ser, é o amor ao aprendizado. Faz sentido com a história que eu contei, né? Do mestrado, de estudar e de estar sempre em busca de conhecimento. Então, essa é uma força que me orienta muito. E aí, de que maneira, por que ela me ajuda a lidar? Porque às vezes eu estou estressada, principalmente agora, tipo, na quarentena, né? Até falei, minha filha está aqui, tudo bem, né? A gente está em casa, ela vai entrar em aula agora. Eu falei para ela, olha, eu vou começar a palestra e tal. E às vezes rola aquele estresse, né? De divisão de ambiente, e tá todo mundo nesse desafio. Então, o que eu faço? Eu pego um livro, que de que maneira que eu descarrego, de que maneira que eu lido um pouco melhor com a tripla jornada, né? Além do homeschool, ter que trabalhar, fazer de tudo, cuidar da casa, do marido e tal do cachorro também. Então, eu pego um livro e foco ali um pouco. É a maneira que eu consigo colocar essa força, até dando um exemplo de que maneira que isso pode te ajudar. O segundo ponto, ela fortalece, ajuda muito na relação, isso geral, qualquer tipo de relacionamento. Aumenta a autoconfiança, ajuda a reduzir o estresse, mais facilidade para você atingir suas metas, porque você trabalha com muito foco. Lembra que eu falei da disciplina, do hábito? É uma coisa que eu trabalhei muito em mim durante os estudos, então isso me ajudou muito. E aumenta a felicidade por sua vez, tá? Por consequência aí de todos esses outros benefícios. Então eu realmente recomendo que vocês acessem no momento. E outra coisa que é bacana, assim, prestar atenção, geralmente todos os testes são assim, né? Responder conforme vem a cabeça e sem ficar muito analisando, né? Sair do racional da cachola e realmente se entregar para o teste e responder aquilo que mais faz sentido para você, tá? E aí eu trouxe uma relação aqui de prática em um exercício de alinhamento. Então, tá, o que eu faço? Eu pego a minha força, identifiquei, e de que maneira eu correlaciono isso com o objetivo que eu tenho. Então, aqui eu coloquei alguns passos, alguns insights. Então, o que é bacana? Descrever quais são as 5 primeiras, né, as principais forças que você tem.
de que forma que você pode colocar essa força em ação? Né? Então, é pensar de que maneira eu posso, dentro de um objetivo que eu tenho, se for o trabalho, de que maneira que eu posso exercitar essa força no meu dia a dia. É importante conectar essa força com as tarefas que são relacionadas a esse objetivo, a essa ação. Então, se eu tenho lá a força da perseverança é uma, a força da criatividade, que até dei exemplo para a Bia depois, é outra. Então, quando eu estou falando de trabalho, de profissão, como é que eu uso essa força? Tá, eu preciso buscar um novo trabalho. Ou eu quero sair de onde eu estou, que eu não estou feliz, e quero buscar outro trabalho. Ou eu tenho um projeto. De que maneira que eu vou relacionar? Se eu estou pensando num trabalho, por exemplo, eu preciso me especializar mais, eu vou fazer mais algum curso, eu vou conversar com alguma pessoa que é influente, eu vou estar mais na mídia, eu vou rever meu LinkedIn, lembra que a gente tem lá na semana uma palestra só disso, eu vou rever minha posição nas redes sociais, então eu vou buscar tarefas na verdade eu vou buscar tarefas onde eu possa usufruir da minha força da criatividade, colocá-la em prática a partir dessas ações. Então, eu vou divulgar, eu vou escrever de forma diferente, eu vou buscar um curso para me especializar. Então, eu vou colocar a minha criatividade para pensar, né? Então, é dessa maneira que eu correlaciono. E assim com todas as forças que vocês tiverem. Então, é importante, um outro ponto, assim, que haja uma rotina para exercício das forças. Por quê? Porque a gente tende a saber o que é bom, né? A gente sabe o que é bom, mas muitas vezes a gente não coloca isso em prática. Por quê? Porque, eu falei agora, né? Eu tenho tripla jornada, eu tô ocupada demais, hoje de manhã eu já dei o homeschool, já fiz o almoço, me preparei para a palestra, aí tentei trabalhar um pouco e não sei o que, cuido do cachorro e tal. Não tenho tempo, né? Não vou ter tempo para fazer algo em prol de me desenvolver. Não, a gente precisa encontrar esse tempo. E de que maneira que isso pode se tornar mais fácil? Quando eu uso uma recompensa, né? Então, eu faço algo bom em troca, né? Eu me dou um prêmio em troca de fazer algo que eu me comprometi a fazer. Então, se eu quero exercitar de repente a minha ansiedade, ter mais autocontrole, que a maioria aqui com certeza está ansioso nesse período. Eu vou meditar mais, eu vou fazer alguma técnica que me ajuda, eu vou acordar mais cedo para fazer isso, por exemplo. Mas eu sei que isso vai exigir de mim um hábito, certo? Para colocar isso em prática. Então eu tenho que trabalhar mais essa questão do meu autocontrole. Eu vou colocar lá o despertador, vou acordar, vou fazer. Eu sei que está difícil, né? Para fazer disso um hábito. Aí eu me dou uma recompensa. Então tá, então antes de entrar na mídia, no Instagram, no Facebook, eu vou primeiro fazer a meditação, né? E aí depois eu entro 1 minuto na mídia social. Aí amanhã eu entro 2. Isso no sentido de, à medida que eu acordei, ao invés de já pegar o celular, conectar e tal, não, eu tenho que praticar isso em mim, né, para trabalhar mais a minha ansiedade, e em troca eu me dou um prêmio leve. Então tá, então depois eu vou lá e vejo a mídia. Aí no dia seguinte eu aumento essa carga horária. Então são maneiras de você meio que se recompensar por algo que você fez em prol de você mesmo. Né? E dessa forma eu vou conquistando um hábito, como dizem, né? Os estudiosos, eu preciso de 21 dias para poder construir e se solidificar, é uma grande verdade. Então, quanto mais eu faço, mais eu me recompenso e mais eu coloco isso em prática para o meu desenvolvimento. E aí é importante também dar atenção às forças mais baixas, porque às vezes a gente acha que, igual eu falei, a Renata falou que é as 5 principais, tá? Só que você pode ter um trabalho hoje, ou você pode ser de uma área que demande muito de uma força específica e que você não tem ela como ponto forte. Então, como mais desenvolvida, né, eu diria. E aí você precisa trabalhar essa força, você não vai deixar lá embaixo, né? Então, tem que prestar atenção muito nessa relação de como que é a tua realidade. Poxa, eu vi que eu tenho uma força baixa, mas essa força é importante para mim, né? Então, de repente, você alavanca essa força trabalhando ela, ou seja, não olhando só para o que está lá em cima, mas olhando também para o que está lá embaixo e poder exercitar para que isso modifique. Aqui tem uma figura onde contém as 24 forças, né? Então, se eu preciso desenvolver a liderança e ela não está tão bem desenvolvida, eu vou puxar lá para cima. A determinação é outra, a vitalidade, o autocontrole, como eu citei, de exemplo, tá? E aí, para fechar essa parte das forças, eu deixei aqui um registro de uma frase que é importante para fixar. A ideia é que cada slide traga uma reflexão meio que final para vocês levarem isso de registro, que é quando há conexão das forças com as tarefas, lembra que eu falei de relacionar força com uma tarefa, o resultado esperado é sempre mais positivo, e isso é comprovado cientificamente, né? Então, de fato,
te leva mais a ser produtivo, te leva a desempenhar melhor. Isso é fato, de fato é comprovado. Ou seja, é um estímulo aqui, essa frase, para que você, de fato, conheça e coloque isso em prática. E aí o outro ponto das qualidades é os talentos, né? E pontos fortes. Todos nós temos talentos, que é diferente de ponto forte. Na verdade, o talento, ele é um ponto forte, ele se torna um ponto forte quando eu desenvolvo ele. Então, o que é o talento? É o padrão natural que a gente tem, que é inato e é recorrente, de pensamento, sentimento, comportamento. E aí ele se transforma num ponto forte a partir da prática constante. Eu trouxe aqui alguns dados nesses 3 círculos que são muito relevantes para a gente correlacionar, né? Por que é importante, então, eu trabalhar o talento? As pessoas hoje em dia, eu participei de um evento recente, que quando eu vi esse dado eu fiquei, né, uau, realmente a gente precisa lutar por mais felicidade, satisfação. Porque 88% das pessoas hoje se dizem insatisfeitas no trabalho, né? Então, a grande maioria se diz insatisfeita. E olha só, 8 em cada 10 funcionários se sentem deslocados no que fazem. Então, quer dizer, a gente tem uma mistura aí de insatisfação ou, às vezes, uma força, um talento mal direcionado que resume, né, e resulta numa insatisfação geral. E aí as pessoas buscando recolocação, buscando fazer um movimento novo, querendo sair do emprego, porque não bate valor, não bate identificação com a organização, com aquilo que a pessoa está fazendo. E somente 20% das pessoas alcançam o seu verdadeiro potencial. Esse é um dado que eu vou falar um pouco mais dele. Ou seja, é muito baixo o percentual das pessoas que de fato trabalham nas suas potencialidades. E é por isso que eu trouxe esse assunto, né? Porque é nele que está o teu ganho. Então, assim, a gente tem um mito de que o maior potencial de crescimento da pessoa está na área onde ela tem o ponto fraco. A gente tende a olhar o que eu preciso melhorar, mas a gente tende a olhar o que eu preciso melhorar em mim pela ótica do que não vai bem. E é exatamente o oposto que a psicologia positiva prega, ou seja, eu não preciso olhar para o que não está funcionando, eu posso olhar para o que funciona, porque é onde está o que funciona que vai fazer eu melhorar. E é, de fato, comprovado isso quando eu trago o lado da verdade. O maior potencial de crescimento e sucesso do ser humano está justamente nas áreas onde a pessoa tem o seu ponto mais forte. E a gente tem uma tendência a ter uma crença inversa de que não, eu preciso alavancar o que não funciona bem para eu ter sucesso. E não, na verdade, o sucesso, ele é comprovado, o potencial, ele pode ser, o teu olhar tem que estar justamente naquilo que você tem de melhor recurso. E aí eu trouxe um site aqui, uma ferramenta, que é a ferramenta Clifton Strengths, é uma ferramenta de forças, na verdade, de talentos, para você poder mensurar quais são os seus talentos. E ela também é do Gallup, que é um instituto de altíssima reputação, né? Ela está, na verdade, dentro do site do Instituto Gallup. Eu já deixei direto a mesma coisa, dá para transmitir lá o idioma, transferir, desculpa, do inglês para o português e aí fazer o teste para você também ter conhecimento em relação aos seus talentos. Quando identificamos e desenvolvemos nossos traços mais fortes, aí uma reflexão para a questão, eu coloquei, na verdade, é verdade, eu dupliquei a frase, era uma outra frase. Deixa eu ver, quando a gente desenvolve nossos traços mais fortes, sim, na verdade essa frase tinha que ter vindo depois, eu coloquei ela antes e agora estou repetindo, porque aqui eu estou falando de traços e de forças junto, para que isso se torne um ponto forte. Então, considerem a frase aqui. Estou reforçando ela. Então, quando a gente faz isso, trabalha talentos e trabalha forças, é como eu disse, a gente busca, alcança, né? Na verdade, mais produtividade e desempenho. E aí, o lado das barreiras, por que é importante eu conhecer os meus inimigos, né? Internos? Que são os sabotadores. Porque é onde puxa a gente para trás, né? Então é importante, legal, falar de potencial, falar de tudo que funciona, né? Tudo que a gente tem de bom, mas a gente tem o nosso lado aí, né, da mente que faz a gente cair no lado da sabotagem, né? E aí o que são os sabotadores? São os fenômenos universais, ou seja, tranquilo aqui, que todo mundo tem e que fica atuando, na verdade, como um guardião,
né? Então ele meio que atua como um cúmplice, né? Então assim, eu te protejo, mas na verdade faz a gente ficar preso na zona de conforto na maioria das vezes. E na fase adulta, eles se tornam completamente desnecessários. Por quê? Porque eles se formam atrás quando a gente vem com o repertório da infância, né? Então a gente passa a entender, interpretar as coisas e adotar crenças, internalizar certas crenças, e aí com isso a gente acaba se sabotando. E na fase adulta, isso atua de forma muito automática. A gente não percebe. É de forma completamente invisível. E eu trouxe a relação aqui para vocês só conhecerem de quais são esses sabotadores. Isso é muito trabalhado geralmente em contextos de inteligência emocional. Por quê? Para controlar o seu inimigo, você precisa conhecer, em primeiro ponto, né? Então, essa é a relação, né? A gente tem 10 sabotadores e existe um que atua sempre, que é o sabotador crítico, que eu coloquei por último aqui. Na verdade, ele está sempre presente, a gente está sempre emitindo algum tipo de crítica, seja com a gente mesmo, com o outro, ele está sempre atuando. O que acontece é que às vezes ele atua com mais força, às vezes ele atua com menos força, mas geralmente ele vem sempre combinado de um ou dois sabotadores que são cúmplices desse sabotador principal. E aí eu posso ter um crítico que vem com comportamento de esquiva, ou aquela pessoa que é prestativa demais, que está querendo dar atenção, então ela é sempre prestativa. Então são esses sabotadores de 1 a 2 que vem sempre acompanhado do nosso ponto mais chato, que é o crítico, tá? E é extremamente importante conhecer esses sabotadores para que você saiba de fato gerenciar. E aí, Renata, como que eu faço isso? Eu trouxe um livro aqui para vocês, que eu vou mostrar depois, que é o da Inteligência Positiva. Para quem não conhece, recomendo adquirir, porque é uma maneira que você tem de trabalhar ações para você minimizar o impacto do seu sabotador que fica aí atuando em você e muitas vezes você não se dá conta. E aí existe um conceito que é o da inteligência positiva, que é o que é esse indicativo de inteligência? Na verdade, assim, o que ele mostra? Por que a inteligência é importante para eu poder minimizar o impacto do sabotador? Porque através do conceito de inteligência, do quociente de inteligência, que é o QP, a gente consegue perceber qual é o percentual de tempo que a nossa mente ela está a nosso favor ou ela está jogando contra. E aí esse quociente, o que ele vai mostrar? O percentual do quanto que você fica na mente que joga a seu favor, ou seja, o quanto é o teu lado sábio, em relação ao teu percentual de sabotagem. E esse teste que eu trago ali no QR Code, que está fundamentado aqui no livro da Inteligência Positiva, do Chizard, aqui, é um livro fantástico. Ele é um dos executivos mais conhecidos em trabalhos de coaching. E é ele que fala exatamente do percentual dos 20% que eu trouxe, né? Então, ele também defende muito a importância de se trabalhar em cima do potencial da pessoa, dos pontos fortes que ela tem. E aí, para isso, o que eu preciso tirar diferente? O inimigo interno. E aí, o que ele mostra? Que as pessoas que possuem o coeficiente mais alto, elas têm, em média, de 30% a 35% de aumento no seu desempenho, além de serem mais felizes e menos estressadas. Ou seja, tudo aquilo que a gente quer. Então, por que é bacana fazer esse teste? O relatório, de todos que eu falei até agora, eles são extremamente completos, te dá muito insight. Você pode fazer esses 3 testes, que na verdade o trabalho dele mais aprofundado é super, não, assim, eu considero caro, não é um teste barato assim para você aperfeiçoar. Existem outras plataformas, por exemplo, no Clifton você consegue fazer outros trabalhos, mas o relatório já te dá muita informação. Então, não é difícil de você mesmo se trabalhar a partir do que ele te oferece. E no relatório de inteligência é um dos mais completos. Então, você consegue, no momento que se acessar, vocês vão ver 2 telas. Uma tela é para você identificar do lado direito os seus sabotadores. Guardem isso que depois vocês vão acessar. E do lado esquerdo, ele tem lá a explicação. Ele vai te direcionar para você acessar o seu coeficiente. Então, primeiro, conheça quem são os sabotadores. E aí vai fazer o teste do quociente da inteligência positiva, tá? Porque aí você consegue complementar. E o relatório é muito detalhado, então ele te dá muita informação. E é assim, é incrível. Eu me identifiquei muito quando eu fiz, porque você consegue ver você fala, não, eu não tenho isso. Tipo,
comportamento, sei lá, vou trazer aqui o prestativo. E aí você lê, ele te dá exemplos de pensamentos que são comuns daquele que tem o pensamento prestativo, por exemplo. Então você se identifica, falar, não, me vi muito aqui no... Ele é bem profundo, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então vale a pena, é algo que tem sido muito falado, esse tipo de teoria do Xard e esse tipo de recomendação tem vindo em cursos bem recentes, né? Então, inclusive na própria pós, em cursos de inteligência emocional, é bastante utilizado. Então, eu recomendo que vocês conheçam e possam navegar aí para ter mais detalhes, tá? Aí a gente muda para a autopercepção. Então, o que é, né, a autopercepção? Na verdade, assim, se autoperceber é conhecer o seu comportamento diante das situações da vida. Mas, para conhecer o comportamento, a gente tem que entender qual que é o nosso padrão de pensamento, sentimento, como que são as minhas sensações, ou seja, eu me auto-observar. É reconhecer o que? A autopercepção, ela é reconhecer o repertório das suas próprias emoções, o que eu carrego dentro de mim, como é que é o meu padrão ali de atuação. Se eu fico mais tensa, qual é o momento que eu sinto mais raiva, como é que são as minhas crenças, por que eu me comporto de tal forma. E aí eu trouxe aqui o ciclo da ação. Por que é importante pensar nisso, né? Para direcionar um exercício, por exemplo, para eu desenvolver minha autopercepção. Porque assim como é os sabotadores, a gente que sustentam as nossas crenças, a gente traz o nosso repertório, né? Que a gente aprendeu, que a gente ouviu, de que tem que ser assim, tem que me comportar dessa forma, crenças sobre dinheiro, enfim, crenças em geral. E isso a gente forma a partir da infância. E essas crenças que a gente vai enraizando, né, dentro da gente, faz com que a gente se comporte de determinada maneira, ou seja, tenha atitudes que vão gerenciar, né, e conduzir o nosso comportamento, a nossa forma de atuar. E isso vai impactar em um determinado resultado, né? A nossa ação sempre vai gerar algum tipo de resultado. E assim a gente continua novamente formando novos repertórios, novas crenças, e a gente fica nesse ciclo constante. E aí eu trouxe de forma bem prática, o que eu posso fazer? Então, o mindfulness, né, trabalhar a atenção plena é muito importante, ou seja, o que eu estou sentindo agora, no que eu estou pensando agora. Ao exercitar a meditação, essa é a minha recomendação, que vocês trabalhem muito nessas 5 questões que eu trouxe aqui, que é o que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, o que eu estou fazendo neste momento, como que está a minha respiração. Para uma vez que eu trabalhei principalmente essas 4 questões iniciais, eu consigo identificar o que eu quero para mim nesse novo momento. Né? Se vocês têm aqui hoje um objetivo, para chegar nisso, o que eu quero para mim agora, o que eu quero dizer com isso? É muito importante vocês praticarem, ou melhor, o uso da meditação, ele faz com que você identifique melhor o que você quer para você agora, nesse momento, daqui para frente, daqui a um ano. Então, quanto mais eu consigo entrar em estado de presença e identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como que eu estou me comportando, isso favorece para que você consiga entender, né, e direcionar o que você espera de você. Então, o mindfulness é um recurso importante para trabalhar a autopercepção. E aí vocês têm, eu não trouxe especificamente um exercício aqui, porque a gente tem inúmeros apps hoje em dia, que é só baixar e que dá para, enfim, exercitar principalmente a atenção plena, que eu acho que é o que conta bastante aqui dentro do que eu estou falando. E uma outra ferramenta que também eu trouxe, que é um exercício que se chama Círculo Mágico, onde vocês vão pensar em 2 cenários. Do lado esquerdo, o que você fez, como você se sentiu, o que você pensou, para algo que você fez na sua vida. Depois vocês pensem aí na história de vocês e que vocês ficaram muito felizes. Então, assim, alguma coisa que aconteceu e que, uau, isso foi incrível. Então, o que aconteceu? O que você fez, né? Como que você se sentiu naquela história, naquele momento? E o que você pensou? E do outro lado, a gente tem uma atividade voltada para uma situação desagradável. Né? Então, assim, alguma coisa que foi realmente muito marcante, mas negativa. Que foi uma armadilha aí na sua vida. Então, o que aconteceu? Né? Você se descrever, né? Na verdade, exercitar essa descrição. O que aconteceu? Relata. Né? Como que vocês se sentiram? Tentem lembrar os sentimentos. O que veio nesse momento? E quais foram os pensamentos nessa situação, nesse cenário? O que esse exercício faz?
quando você exercita esse pensamento, né, circular, você vai conseguir perceber com mais facilidade, uma vez que você escreveu pensamento, padrão de pensamento, né, padrão de sentimento. Então, isso, junto com o mindfulness, é um excelente recurso para desenvolver mais o pilar da autopercepção. E aí, uma frase aqui para marcar, né, o fechamento desse pilar é: onde você coloca a sua atenção, sempre, fato, determina a qualidade das suas ações. O que eu quero dizer? Que quanto mais nós estamos no presente, né, fazendo o que a gente está fazendo igual aqui agora, quanto mais eu estou aqui com vocês, conectada, doando o meu melhor, explicando e transferindo algo, melhora a qualidade. Né? Mais eu garanto a qualidade porque eu estou conectada, porque eu estou aqui. Né? Assim, o receptor, assim quem está escutando. Não adianta estar escutando aqui, mas que eu estou com a cabeça lá. Então, a tua qualidade de aquisição da informação não vai ser a mesma se você estiver totalmente centrado nesse momento presente. Então, por isso que o mindfulness é um dos principais recursos para trabalhar. E aí, olhando dentro dessa visão de meditação, né? Claro que eu não podia deixar de falar, como eu contei lá da minha formação, do meu trabalho, muito com empatia e autocompaixão. Eu trouxe aqui um texto na parte em cinza, aqui, né, alguns relatos, que ao sermos gentis com nós mesmos e aceitarmos as nossas emoções, ou seja, quanto mais eu me auto-observo, lembra? Descobrimos o que de fato é importante, o que de fato é relevante para a gente. Por quê? Porque os sentimentos, eles trazem para a gente o quê? Mensagens, eles são mensageiros daquilo que a gente precisa, né? Ou seja, de quais são as nossas necessidades. Então, o sentimento, ele sempre vai te apontar alguma coisa que você ou não está fazendo, ou alguém não está fazendo, para atender aquilo que você precisa, a sua necessidade. Então, praticar a autoempatia e a autocompaixão nesse sentido é muito valioso. Quanto mais rápido você se reconhece, mais rápido é a sua evolução. Então, exercitar a autoempatia, ela vai te trazer o quê? Um senso de direção maior. Para onde que eu quero ir? A partir daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu preciso. Eu tenho essa clareza. Quanto mais eu olho para mim. E uma maior capacidade de superação. E lá no final a gente vai falar um pouco do senso de direção. Então, com isso, eu trouxe a pergunta, a reflexão para vocês. Que ações de autoempatia, de autocompaixão, principalmente no momento que a gente está vivendo, vocês podem realizar com mais frequência a partir de hoje, na vida de vocês? Então, de que maneira vocês podem parar e poder dedicar um tempo, de fato, de autocuidado, de autocompaixão e exercer mais esse olhar para aquilo que é importante para vocês? Bia, tá tudo bem? Vocês estão aí? Eu tô falando sozinha? Não, tá tudo ótimo, Rê. Oh, que bom. Eu tô olhando o tempo aqui. Bom, mas vamos lá. Faltam só 2 aí pra gente caminhar para o final. Autoresponsabilidade é o próximo. Autoresponsabilidade, eu trouxe ela bem no meio. Por quê? Porque ela é que sustenta. Imagina a analogia da balança, a autorresponsabilidade está no meio. Não adianta eu falar do autoconhecimento, da autopercepção e trazer depois a autoliderança com a autorresponsabilidade sem falar dela. Então, ela meio que equilibra. Ela é a chave, né, para transformações e para o sucesso pessoal e profissional. E quando a gente pensa muito assim em autorresponsabilidade, a gente olha muito o objetivo, até a analogia do troféu, né? No meu caso lá, que eu contei da história dos meus prêmios, da medalha e tal. Puxa, que legal, eu fui autorresponsável, eu assumi o que eu precisava fazer, mas assim, eu contei um pouquinho bem rápido para vocês aqui, não daria para me prolongar, mas teria muito mais detalhes interessantes para eu discorrer, que o que mais importa quando a gente pensa em ser responsável pelo que a gente faz é a trajetória, né, é o caminho, é a trajetória de ações. Como eu disse, né, que eu comentei com uma pessoa hoje, é o que você faz dia a dia. Então, a autorresponsabilidade diária, né, alcançar a autorresponsabilidade a partir do que você faz no seu dia a dia, é fundamental. Não é só o sucesso, é o objetivo alcançado, mas não, é o que eu faço no meu dia a dia, que conta muito mais. E é muito importante pensar, além da trajetória, o que eu estou fazendo para alcançar o meu objetivo, pensando no emprego, pensando, eu estou muito só vou, de repente, a gente tem muito isso, né? Só vou ser feliz quando alcançar algo. Não, mas e o que você vem fazendo no dia a dia? Já conta muito. Né? Então, é o seu estímulo interno ali, do que eu vou fazendo na minha vida diária, que de fato você tem que olhar como recompensa, né? De que você já está fazendo algo. Não é só quando eu alcançar alguma coisa.
E aí um outro contraponto é medir onde que você está hoje na sua vida, né? Qual que é o teu estado atual? Tá, eu tenho uma meta. Todo mundo aqui certamente tem alguma meta, né? Várias metas. Meu estado atual, mas como que eu tô hoje em relação a isso, né? Então eu trouxe o exemplo, não está exatamente aqui como uma roda da vida, mas é como se fosse uma roda da vida, com todas as 6 dimensões, para que vocês, depois de forma fragmentada, possam refletir. Se fosse colorindo ali, como está aqui, como está o equilíbrio do meu estado hoje na minha vida? Como está meu setor financeiro? Como está o familiar? A minha saúde? Né, o emocional, que acho que é onde mais as pessoas precisam de atenção hoje. Como é que está isso? Né, como é que está o profissional? Porque isso te dá um norte de como está o teu estado hoje. Então, assim, independente de qualquer coisa que você faça, reconhecer o teu estado atual pode trazer muito mais clareza onde que você tem que investir o seu tempo. Né? Então, acho que esse é o pulo do gato. E o outro pulo do gato, pensando nisso, é a autorresponsabilidade, onde eu decidi vir falar. Eu poderia falar de inúmeras, enfim, vários assuntos, assim como autoconhecimento sobre autorresponsabilidade. Mas eu resolvi trazer um recurso, que é o do mindset. Como que isso conversa com o mindset? O que é, né, o mindset? É como que tua mente opera. É como que você enxerga a tua realidade de mundo. Então, aí é o conceito, quando a gente usa a palavra mindset. Ah, eu tenho um mindset X, mindset negativo, mindset positivo. E aí eu trouxe um quadro. Esse quadro, tem um livro aqui, vocês conseguem adquirir ele pela Amazon, assim, para quem fala inglês, mas tem ele em português, que é o Mindset. Esse especificamente a mudança positiva. Ele não tem em português, assim, mas quem dominar o idioma vale muito a pena, porque ele traz exercícios assim bem profundos de autotransformação. Como que você pode fazer a mudança positiva de fato, ficar mais do lado direito aqui da tela do que do esquerdo, né, do fixo. Mas a gente tem o próprio Mindset, outras obras em português que são maravilhosas também, inclusive de uma delas que eu tirei essa informação para trazer. E aí eu deixei um quadro enquanto eu estou falando para vocês já irem refletindo onde você se vê mais hoje, né? Onde está o teu mindset? Ele está mais no contexto do aspecto fixo ou de crescimento? E aí existem 5 categorias para você olhar para esse conceito de mindset, que é o de habilidades e inteligência. Então, aquela pessoa que tem um mindset parado, fixo, enrijecido, ela acredita que isso é inato, né? Que você tem, você já nasceu assim e não vai mudar. Agora, se você tem um mindset e você acredita que, de fato, eu posso me tornar melhor, eu posso fazer algo, eu posso desenvolver a minha inteligência. Quando eu parto desse princípio, eu estou atuando e operando num mindset de crescimento, de transformação. Então, qual que é o objetivo? Uma vez que eu apresento aqui, vocês poderem exercitar onde vocês se reconhecem. Porque a gente tende, às vezes, a pensar numa ação que a gente faz, putz, como que eu encaro os desafios? Como que eu me esforço? Né? Quando eu tenho lá um êxito, tá, eu opero de uma forma, mas e quando eu não tenho sucesso? Será que eu me julgo como, puta, incompetente? Devia ter feito, você fica se martirizando, lembra do sabotador do crítico? Quando você faz isso, e a gente às vezes cai, muitas vezes fazendo isso, eu mesmo faço muito isso comigo, eu sou muito exigente, eu tô no mindset fixo. Ou seja, isso não vai me trazer nenhuma recompensa. O que eu tenho que pensar? Que isso foi importante para o meu aprendizado? Né? Errei aqui, pus um conteúdo errado. Poxa, tá, mas serviu de aprendizado, né? Para ter mais atenção. Né? Então, tudo gera aprendizado. E aí é uma maneira de vocês poderem se reconhecer, onde que vocês estão aqui dentro dessas categorias. E tem um livro do Paulo Vieira, que é bem conhecido, né, como o Instituto de Coaching, que é o poder da autorresponsabilidade. Eu trouxe a imagem dele aqui. Por quê? Porque esse livro, ele tem... Vamos pensar que vocês fizeram o exercício que eu falei da roda, né, de como que está o seu estado atual na sua vida. Ele tem algumas técnicas para você aprimorar, pensando até no conceito de inteligência emocional, né, nas competências que envolvem inteligência emocional, social, afetiva, tudo você pode se desenvolver. Então, você consegue fazer alguns testes, ele também te mostra isso. E tem algumas atividades bem interessantes, que eu acho que são as principais aqui, que eu diria que vale a pena, para você exercitar como sair fora da sua zona de conforto. Que nada mais é de tudo isso que eu estou trazendo, ou seja, pensar no que eu tenho de ponto forte, algo que eu tenho para colocar em prática e de que maneira o meu sabotador me atrapalha. Então, até dentro do que eu já trouxe aqui, não deixa de ser
algo muito similar ao que ele traz na teoria do livro dele, tá? Com alguns exercícios práticos para te ajudar a ser mais autorresponsável, ou seja, sair da vitimização, da culpa, de que tudo que acontece, sabe aquele sentimento de ter pena de mim, porque aconteceu assim, porque agora estamos na pandemia, tá? As circunstâncias estão assim, tá bom, tá tudo difícil, tá tudo uma droga, mas o que eu posso fazer? Poxa, será que eu posso, além dos 400 milhões de cursos online, 300 mil lives, eu posso fazer algo que vai me fazer me sentir melhor, que eu vou me sentir mais preparado para quando passar toda essa crise? Enfim, a gente tem maneiras de se sentir autorresponsável e fazer algo por nós sem ficar culpando o externo, né? Então, eu acho que pensar no mindset, como eu comentei, e se perceber onde que você se vê transitando dentro de desafios, de quando você erra, como que você encara as habilidades, isso pode ajudar muito para você assumir mais a autorresponsabilidade. E aí o último pilar, que é da autoliderança, eu trouxe a autoliderança a partir do olhar de 3 aspectos, que para mim, assim, o meu trabalho eu uso muito no pilar eu tenho uma metodologia de trabalho onde um dos 6 pilares é o da autoliderança e eu trabalho muito sobre esses aspectos e um outro aspecto que eu não trouxe aqui, que é o de propósito, o senso de propósito, porque não daria tempo, né? Principalmente de propósito, tem muita coisa que pode ser apresentada aqui para como que eu trabalho buscando reconhecer o meu propósito, minha missão. Então eu trouxe aqui 2 aspectos que fazem total sentido, que é quem eu sou, né? E aí acho que a minha palestra veio trazendo esse reconhecimento de quem sou eu, a partir do que eu falei, como recursos que vocês podem trabalhar para se conhecer mais, para fortalecer minha identidade. E o que eu quero fazer e para onde eu quero ir, né? Que é a bússola, a direção, né? E lembra do Mindfulness? Ele também está aqui no meio. Imagine que todas as ferramentas, a caixa de ferramentas, ela está inserida aqui nesse último aspecto, que é para onde eu vou, né? Para um objetivo que eu quero alcançar. Então, é pegar tudo isso, colocar na prática para eu exercitar justamente esses 3 aspectos circulares aqui para alcançar um objetivo, para alcançar uma meta, que é onde eu quero chegar. E aí, quando você tem a clareza no senso de identidade, torna mais fácil identificar o seu senso de direção, a partir do qual é mais fácil você alcançar o seu objetivo. Então, é uma reação realmente em cadeia, né? Então, um acaba impulsionando o outro. E aí eu trouxe alguns insights de como trabalhar esses 2 sensos, né? Tanto de identidade e um outro slide para falar de direção. Então, para trabalhar mais o quem sou eu, além do que a gente já conversou, do que eu falei, é bacana pensar, olhando assim, fazendo uma análise de 6 meses, pode ser, não precisa nem ser de 12 meses aqui, o que funcionou bem, quais foram os seus pontos altos e quais foram os seus pontos baixos. E aí, o que é o tipo de aprendizagem de cada um? De repente, quero, sei lá, falar um exemplo aqui totalmente fora, não de carreira, mas, puxa, queria lutar aí para fazer uma dieta, né? E aí, onde eu falhei? Putz, eu comecei e parei, né? Comecei e parei. O que eu aprendo disso? Ser mais persistente. Então, é exercitar esse olhar. Então, o que eu fiz de bom, que deu certo, e o que não foi tão bom. Mas, o que é o pulo do gato? É olhar para a aprendizagem. Então, o que eu listo, que quando aconteceu tal coisa, vem para você que você aprendeu. O que marcou aquele episódio? Porque é aí que está o trabalho, para sustentar a tua identidade. É onde você pode fortalecer a partir do que você aprendeu. E as virtudes, não daria aqui para aprofundar, mas vocês podem até encontrar em internet, ou mesmo dentro de vocês mesmo, porque assim, a questão das virtudes, além do que eu falei das 6 virtudes, é olhar aqui as virtudes em termos de valores, o que você traz com você. E isso não é difícil quando a gente pensa, né? Quais são os meus valores? Um dos meus valores muito forte é a espiritualidade. Então, assim, eu tenho a espiritualidade muito presente, a verdade. Então, assim, a gente sabe que é virtude pra gente. E aí tem uma imagem aqui que é conhecida como atividade de pirâmide. O que é bacana? Quando eu exercito quais foram as minhas principais virtudes nos últimos 2 meses, eu vou pedir para vocês focarem em 4 e até chegar em uma, que é a pirâmide. Quais foram as principais virtudes no seu trabalho, nas suas atividades? Não estou trabalhando. Tá, mas o que você fez em termos de um projeto ou alguma meta ligada à tua área profissional? Nos relacionamentos, em geral, né, pessoal, mesmo profissional.
qual foi a principal virtude ali, as duas principais que nortearam os seus relacionamentos. E aí, dentro desse olhar da pirâmide, afunilando a pirâmide, qual que você fica como principal? O que é realmente que você não abre mão, né? Então, esse exercício é bacana porque você consegue resgatar em você quais são seus valores principais. E aí, rever, como eu já tinha dito, forças, talentos e pontos fortes. Então, eu trouxe um pouco mais de informação, né, para você fortalecer o quem sou eu, né? E a direção para onde eu quero ir. Então, é pensar num plano de ação, pegando tudo isso, né? Quais ações eu vou colocar em prática dentro de um objetivo que eu tenho a partir de amanhã. Então, lista isso, coloca isso como uma meta de um mês, aí vai aumentando, uma meta um pouco maior, né, de tarefas para aquela meta de 2 meses, até se é um objetivo muito maior, o que eu posso fazer para alcançar isso de forma prática? Porque não há nada mais poderoso, como eu coloquei aqui, do que a ação, né, do que você de fato agir. E aí eu deixei uma outra frase que eu acho que resume tudo que eu falei até aqui, né, para fechar. Se todo o trabalho até aqui, de tudo que eu falei, de tudo que eu trouxe como insight, como recomendação, não se transformar em ação, o ímpeto para a auto-performance acaba se tornando perdido, né? Ou seja, eu continuo onde eu estou, né? Então é uma reflexão aí, na verdade, uma provocação. E aí, para fechar, recapitulando, então o que a gente conversou? O que eu trouxe para vocês? O mapa, né, da sua melhor versão, como eu preferi batizar como um mapa. E aí, esse mapa é alimentado. Nossa, a Renata falou um monte de coisa, eu não registrei. Tá, registra esse slide, pelo menos, né? Marca ele aí, anota, que é como que eu construo a minha melhor versão a partir dessas 5 caixas aqui que eu trago, né? Então, lembra, forças pessoais, reconhecê-las, quais são os meus talentos, de que maneira eu posso desenvolvê-los para virar um ponto forte, é sempre exercitando, lembra disso. Quais são os meus sabotadores, como está a minha inteligência positiva, né? De que maneira eu posso diminuir esse sabotador para colocar minha mente trabalhando mais alinhada com o que é bom, né? Com o que é positivo, para ela parar de me sabotar. A atividade de crenças ali do círculo, né? A meditação, isso é diário. E reconhecimento de mindset, né? Fortalecer o senso de identidade, de direção para alcançar o seu objetivo. Bia, tá aí? Firme e forte. Gente do céu, você demorou para responder. Eu falei, meu Deus, caiu. Não, é que eu tava numa outra tela, eu voltei aqui. Tá, bom, é isso. Fechei aqui meu conteúdo. Quanto tempo que eu falei, Bia, que eu nem marquei o tempo. Eu tentei marcar, porque a gente tem mais aí uns 5 minutinhos de Não, técnica. você foi. Eu acho que você pode finalizar aí, sim, tranquilo, até uma parte importante. O pessoal tá aqui com Sim, você. Não tem muitas tá. dúvidas, algumas coisas que surgiram era só link, o nome do livro e tal, e tá tudo sob controle. Bora pra técnica. Bacana. Então tá, eu vou colocar aqui. Peraí. Bom, enquanto eu tô me organizando aqui, vocês estão me vendo, mas eu não tô vendo vocês. Bom, todo mundo, quem tá aí comigo acompanhando, se tem alguém deitado, vamos lá, vamos sentar. Que eu sei que está todo mundo em casa, assim como eu, então a gente está à vontade. Mas sentem-se numa posição confortável, acho que é o primeiro passo. Coluna ereta. Eu coloquei um áudio aqui de fundo para poder conduzir essa técnica com vocês de visualização. Ela é bem bacana. E então, vamos lá, coluna ereta, reta, sentem-se numa posição confortável. Bia, se tiver ruim com posição de som e fala, por favor, me dá um toque antes. Aumenta um pouco o som de fundo. Melhorou? Não. Melhorou? Sim. Melhorou agora? Sim, tá bom. Beleza. Então vamos lá, senta numa posição confortável, fecha os olhos. De preferência, descruza os braços, descruza as pernas, dá uma espreguiçada. Reconheça o seu corpo nesse momento. Eu peço que todo mundo feche os microfones, por favor. Se tiver alguém aí com o microfone aberto, só para a gente não ter interferência na atividade.
Respira fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz, então a gente vai respirando devagar, reconhecendo o corpo, relaxando. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Se tiver alguma parte do corpo de vocês que estiver dolorida, reconheça essa parte. Reconheça como que está o seu corpo nesse momento, as suas pernas, seus braços, seu tronco. Se tem alguma área mais tensa, dê atenção a isso e procure relaxar. Agora, com os olhos fechados, vocês vão mentalizar o trabalho de vocês desejado. Pode ser um projeto, pode ser algo que você realmente assim almeja alcançar, mas desde que esteja relacionado ao seu trabalho, à sua carreira. Alguma coisa que você almeja alcançar. E aí você vai colocar um prazo nesse objetivo, num futuro não tão distante. 1 ano, no máximo 2 anos. Qual é esse futuro? Imagina ele nesse momento. Onde que você está nesse futuro? Como que ele é? Qual é o lugar? Quais são as pessoas que estão com você? E aí, mentalizando esse futuro da sua carreira, onde você está, nesse 1 ano, 2 anos, como que você está se sentindo? Reconheça os sentimentos de você alcançar esse objetivo. Quais são os seus pensamentos nesse momento? Você chegou lá. O que vem na sua mente? Que sensações você tem? Quais são as competências, as forças, que com certeza você já sabe quais são, que foram importantes nesse momento para você estar onde você está agora, nesse objetivo, nesse futuro. O que mais de importante em você, de força que você tem, de capacidade, habilidade, você empregou nesse momento para estar aí onde você está. Mentalize elas. Imagina que você já alcançou, né, esse objetivo, esse trabalho, algo muito importante para você, muito, muito importante. E você chegou aí, você alcançou. Quais são os reconhecimentos, as palavras que você está escutando, que estão dizendo para você? O que você gostaria de ouvir?
Pensa um pouquinho nisso, acolhe, recebe esses reconhecimentos. Quem são as pessoas que estão dizendo isso para você? Traga elas na sua mente nesse momento, mesmo que você não as conheça. Que tipo de relação é essa? É profissional? Tem a família junto? Traga isso agora. E por um momento, por um minuto mais ou menos, um minuto e meio, pega tudo isso que você mentalizou até aqui e transforma isso numa cena, num porta-retrato. O que você está vendo? Coloca todos os elementos que você pensou, que você trouxe. Mentaliza isso como uma imagem, como um registro. E fica aí um pouquinho com essa imagem. Agora, você vai eleger 2 palavras e 2 sentimentos que definem essa cena para você. Duas palavras e 2 sentimentos que definem isso que você está vendo. E guardem ela, fique com elas. E aí, mais uma palavra final que envolve qual é a palavra que vocês saem dessa palestra e carregam com vocês hoje. Para vocês, que palavra vem no coração de vocês? Volta a respirar fundo, 3 vezes. Respira pela boca, mexe o corpo. Começa a reconhecer o seu corpo novamente. Coloca os pés no chão. Quando estiver pronto, pronta, pode abrir os olhos. Bom, espero que ninguém dormiu. Eu dei uma boa relaxada. Bia, tá aí? Estou aqui sim. Bom. Bom, pessoal, eu deixo aqui uma mensagem final que eu acho que revela tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, acho que resume bem, e principalmente com esse exercício, que é uma frase que eu gosto muito do Lao Tzu, que é: quando eu desisto de ser quem sou,
eu posso então me tornar o que eu poderia ser. Então, eu acho que essa frase representa muito bem o que é a proposta da auto-performance, né? Realmente, quando a gente se abre para fazer algo diferente, quando a gente desiste de ser o que a gente pode se tornar alguém melhor. Então é isso, obrigada. Obrigada, Bia, pela oportunidade de fazer parte da semana. Me senti muito feliz e espero que vocês tenham gostado, que vocês levem para casa, além da palavra, vários insights, ferramentas, e eu espero realmente de coração que vocês coloquem em prática. Tá bem? É isso, Bia. Oi, Rê, muito obrigada, foi super valioso. Obrigada a todos, né, que se entregaram aí no processo. A turma se manteve ativa durante todo o evento, foi bem bacana. Estou deixando aqui no chat para vocês o link para avaliação do nosso evento. Vocês já podem clicar e avaliar agora mesmo, tá? Depois vai ser enviado por e-mail, mas se possível já façam isso agora para não esquecer. Então é isso, muito obrigada a todos. Até o próximo evento. Espero que vocês aproveitem aí o restante da Semana da Carreira. E estou à disposição de todos, mesmo com meu filho gritando aqui sobre os dinossauros ao fundo, querendo eu brincar. Estou aqui à disposição de todos. Caso tenham alguma dúvida, também podem me contatar por WhatsApp Sim. ou no e-mail da Cruzando Histórias. Obrigada, Renata. Obrigadão, foi ótimo. Foi lindo. Dúvidas. Que bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo.